Boa noite para quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Alessandra já chegou, boa noite. Alessandra já chegou. Boa noite a todos. Boa noite, Suênia. Sejam bem-vindos. Mari também. É Mari ou é Francisco? Que às vezes é um ou é outro. Tony também chegou, boa noite. A Rose também está aqui, boa noite, Rose. Ah, hoje é Mari mesmo, ela avisou. Legal. A Lúcia. É que diferente das outras plataformas, só aparece o nome quando as pessoas interagem no chat, né? No chat. Sejam todos bem-vindos. Ah, não é Rose, é o Márcio, ó, tá vendo? Hoje é o outro casal que trocou. Tá bom, seja bem-vindo, Márcio. Bem, já são 7h02, acho que a gente vai começando, né, Luiz? Porque por causa do tempo, né? Perfeito. O pessoal vai chegando. Fabi também está dando boa noite aqui. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós estamos com o nosso amigo Luiz Marinho aqui, da nossa casa querida, né? Aqui de Rio das Ostras, Acejo. Estamos sempre nos encontrando, né? E hoje ele vai falar sobre a lei do trabalho. Então, é uma lei bem importante, um assunto muito legal. E aí eu vou fazer, então, a leitura de ambientação. Eu peguei o Pão Nosso, né, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e eu ia procurar uma leitura, mas abriu aqui no Trabalhador Divino, então vai ser essa mesmo, né? Era essa que estava preparada. Então, vamos lá. Trabalhador Divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente
abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a ira do mundo. Que leitura linda para o dia de hoje, né? Então, depois dessa leitura, vamos nos concentrar. Quem quiser, pode fechar os olhos. Vamos nos conectar com a espiritualidade maior, com o nosso Deus, nosso Pai amado, Criador, com Jesus, nosso amigo, nosso irmão, mestre, querido, bom pastor, com toda a espiritualidade amiga, os mentores responsáveis por este trabalho. E vamos agradecer por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui novamente para estudarmos mais um pouquinho de todo esse material que Jesus deixou aqui para nós. Agradecemos imensamente, Jesus, essa oportunidade de estarmos sempre juntos, reunidos em Teu nome. Pedimos a espiritualidade que possa também envolver o nosso amigo Luiz, para que ele possa fazer o seu estudo aqui, bem amparado, sabendo exatamente o que vai falar, bem intuído, sendo instrumento da palavra de Jesus. E assim, Senhor, como trabalhadores que precisamos ser, pedimos humildemente permissão para iniciar a nossa palestra. Que assim seja. Então, sejam bem-vindos novamente, todos aqueles que chegaram. Kátia, a Val está aqui, e mais aqueles que a gente não consegue ver pelo chat. Então, sejam bem-vindos. O Luiz vai se apresentar. Como eu falei, ele é daqui de Rio das Ostras, da SEJA, Luiz Marinho. Eu estou aqui do ladinho, vou sumir, mas qualquer coisa é só ele vai conversar com vocês, tá bom? Boa palestra. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Gente, muito boa noite, uma alegria enorme estar aqui, podendo fazer essa troca da forma que nós podemos no momento, né, nas condições que temos. Como diria o Cortella fala que a gente tem que fazer aquilo que podemos fazer com as condições que temos, enquanto não temos condições de fazer melhor ainda. E é o que podemos, né? É a forma de interagir, a forma de trocar. Eu quero deixar esse espaço do chat aqui aberto para fazerem perguntas, para fazerem colocações. Vou buscar lê-las e respondê-las, e a gente vai trabalhando junto, vai conversando. Nosso assunto de hoje é muito gostoso, é a lei do trabalho. Eu tenho feito no SEJO um estudo em cima do Livro dos Espíritos. Então, todo último domingo do mês, a gente vem trabalhando desde 2018, a gente vem fazendo esse acompanhamento do Livro dos Espíritos. E esse ano, a gente entrou, né, nas leis, na terceira parte, as leis de Deus, as leis naturais, as leis morais. A gente está trabalhando esse assunto. E o assunto da lei do trabalho tem muito a ver, primeiro, com a nossa essência, e depois com o momento que a gente está vivendo. Às vezes a gente pode pensar que porque as coisas estão fechadas, porque o comércio está fechado, não podemos trabalhar. Mas aqui a gente tem que ampliar a nossa visão de lei do trabalho, e é uma maravilha a gente poder fazer isso juntos, né? Usar essa tecnologia aqui para que a gente possa trocar. Então, como a Marta falou, eu sou do SEJO, né, o Centro Espírita Irmão Joseph Gleber, em Rio das Ostras também, e a gente vai aqui batendo esse papo, vai fazendo essa troca. Primeira questão, né, que é muito importante a gente trazer quando a gente fala sobre lei do trabalho, é a gente fazer aqui uma atualização, a importância das leis de Deus. Lembrar que as leis de Deus, elas existem, elas foram escritas na nossa consciência. Kardec, com toda a sua visão
com todo o estudo e, claro, assistido por aquela espiritualidade extraordinária, fantástica que estava ali com ele, percebeu que isso vem acompanhando a humanidade e alguns pontos vão se repetindo. A importância, a necessidade, né? Então, por exemplo, a lei da adoração, Kardec traz aqui para a gente que todos os povos eles sempre tiveram o quê? De agradecer, de pedir autorização, de pedir uma permissão, de olhar para o transcendente, de olhar para o alto. Podendo ser ainda nas antigas visões politeístas, depois nas visões de um Deus só, mas mesmo aqueles que tinham vários deuses sempre tinham a ideia de, de entregar, né? De olhar, de pedir para Deus, ou para os deuses naqueles momentos, pedir para essa permissão, para essa autorização da vida. E a gente vai acompanhando, e quando a gente chega na lei do trabalho, a coisa não é diferente. Vamos parar para pensar que a humanidade ela é um reflexo do que está acontecendo no mundo. As leis que nós estamos falando são as leis de Deus, não as leis para os homens. Então, quando a gente olha o nosso planeta, a gente entende que o nosso planeta é um microcosmo de algo muito maior. E se a gente olha a quantidade de astros, a quantidade de trabalho que existe em todo o universo, todos os movimentos, né? O nosso planeta Terra, ele tem uma movimentação de 1.675, 1.700 quilômetros por hora, a velocidade que ele tem, e ele vai, durante toda a sua rotação, ele vai fazendo seu movimento, é o Sol, toda a energia solar. Aí a gente vem para dentro do planeta e a gente percebe, será que é só o homem que trabalha? Aí a gente percebe que, na verdade, existem vários microcosmos que já vão provando para a gente. Os átomos, todo o trabalho que os átomos têm, todo o trabalho, gente, o trabalho das plantas, a fotossíntese, todo o trabalho das bactérias, tudo que é feito para que você possa ter, por exemplo, né, no caso, a fotossíntese com o oxigênio. Então, toda essa troca é energia trocada, é trabalho que acontece. E aí, quando a gente entra no nosso organismo, a gente para e se assusta muitas vezes quando a gente vê o nosso corpo trabalhando. Não importa se a gente está dormindo, não importa se a gente está acordado. Existe diminuição no ritmo do trabalho, existem movimentos diferenciados, porém o trabalho do nosso organismo não para. Aí a gente vê que nós respiramos, inspiramos e expiramos cerca de 12 a 20 vezes por minuto, nosso batimento cardíaco de 60 a 100 por minuto, né? E a gente vai fazendo esses olhares aqui, vai mostrando isso, até no momento, né, que a gente sabe quantas pessoas estão tendo dificuldade de respirar, por exemplo, com a doença, né, do coronavírus, e a gente tem essa reflexão de quanto o nosso corpo está trabalhando, quantas nossas células estão trabalhando. Aí a gente percebe que o organismo, o mundo todo, todos os seres vivos estão trabalhando, todas as células, os átomos, as moléculas. Aí chega no homem, não, o homem não precisa. Deixa, o homem pode ficar sem trabalhar. Não seria lógico, não seria natural. Não seria uma espécie de injustiça ou justiça, mas seria algo que, que vai contra a normalidade, o comum. Então, nós fomos feitos para o trabalho. E aqui a gente vai abrindo o conceito do trabalho como ocupação útil.
Assim que Kardec inicia a pergunta, dentro desse capítulo, e ele é respondido. É toda ocupação útil, tudo aquilo que traz utilidade. É por isso que essa lei do trabalho ela pode ser falada na evangelização, porque não precisa ser pensado apenas no trabalho para ganhar dinheiro. A gente está falando aqui sobre todos esses trabalhos, sobre todos os serviços, sobre todos os servicinhos. E daqui a pouco a gente vai falar por quê, né? A gente está falando de servicinho e alguns aqui com toda certeza conhecem esse texto, esse lindo texto que a gente vai pegar aqui algumas partes para falar também. Então, não seria justo. E aí, quando a gente para refletir, né, existe toda uma gestão, uma organização das leis de Deus. Quando a gente fala do homem, a gente também tem leis, né, leis humanas. Então, por exemplo, dentro do trabalho, a gente fala sobre a consolidação das leis trabalhistas. Agora, repare que essas leis, elas mudam de acordo com o tempo. Nesse momento, algumas questões precisaram ser mudadas, ser revistas, ser repensadas, com a questão do home office, né, do trabalho em casa. Então, você vê que precisa ajustar com o tempo, com a visão, com a forma, e isso é comum para as leis dos homens. Nós fazemos leis para a nossa sociedade no momento que ela está. Agora, Deus fala, a gente tem aí as leis de Deus, elas são atemporais. E aí se traz essa importância da gente pensar na lei do trabalho e tentar entender aqui no nosso contexto histórico, que o trabalho ele era, né, o que significava a palavra trabalho? Ela vem de tripalho, que era um instrumento de tortura, e a gente consegue entender o porquê que muita gente até hoje associa, né? Eu tenho que ir trabalhar. E aí associa como uma coisa negativa, como uma coisa ruim. A gente foi construindo esse contexto, e lá no feudalismo, quem precisava trabalhar eram aqueles que não tinham dinheiro para pagar os impostos. Então, eram os camponeses que precisavam trabalhar. A nobreza, o clérigo, eles eram dotados de uma luz divina, de não precisarem, então, gastar suor para fazer algo tão mundano quanto ter que ir na lavoura, quanto ter que fazer as coisas, então já se diferencia o trabalho. Nessa época, né, e aí o contexto histórico aqui, as coisas vão acontecendo durante as décadas, séculos, mas aí vai se construindo, ali do lado dos feudos, vão se construindo espécies, né? Gente, eu vou falar assim, parece até, né? Estou diminuindo, mas espécies de camelôs ali do lado dos feudos, das grandes muralhas dos feudos, que eram os burgos, né? Onde se comercializavam coisas, e isso começou a crescer, tanto que esse movimento acabou tornando pessoas ali com dinheiro, com moedas, né, com poder de ter o dinheiro com eles. E aí nasceu essa burguesia. E essa burguesia, então, vai contestar que eles também gostariam de ter essa dignificação de Deus, essa santidade de Deus, afinal, eles tinham dinheiro para pagar os impostos. Dentro dessa questão, muita coisa precisou ser mudada nas antigas religiões, e veio as religiões que protestavam em cima daquilo, então vem os protestantes, vem toda uma construção para se dizer, e aí se conclui, se chega à conclusão que o trabalho dignifica o homem. Né? Nesse momento é construído isso. Mas a gente não pode esquecer que quem traz essa reflexão para a gente é Jesus. Jesus traz essa visão. Quando ele veio, ele deixou muito claro. E aí tem uma passagem que está em João,
que Jesus falou o seguinte: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Jesus, com toda a sua fantástica visão de palavras, de colocar as palavras certas, qual o pai ele estava falando aqui? Independe, né? O pai dele trabalhava e ele foi trabalhar com o pai. Ele foi trabalhar junto com o pai, né? Ele tinha uma missão grandiosa no planeta Terra, mas ele entendeu a importância de levar o trabalho, de mostrar, por exemplo, que ele também precisava trabalhar. E, claro, o trabalho de Deus Pai, né? O Pai trabalha até agora e a gente sabe que Deus está sempre trabalhando, né? Deus está sempre nessa constância. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui sobre o repouso, que é necessário, está dentro da lei do trabalho, a importância do repouso, mas as traduções da Bíblia já chegaram a algumas conclusões muito interessantes. Porque na Bíblia tem aquela passagem que diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo dia, o que ele fez? Né? Qual é o verbo que a gente lembra, que a gente traz aí, se alguém puder colocar aí no chat, né? No sétimo dia, e aí tem um verbo que quando a gente se torna, né, mais estudioso, a gente vai observando, a gente vai analisando, esse verbo acaba sendo um pouco incongruente com a visão de Deus. Eu não sei se tem, porque às vezes demora um tempinho, né, para poder ter o alinhamento aqui do chat. Mas eu vou continuando falando e depois, daqui a pouco, deve aparecer a continuação. Para mim, não está vindo nada agora. Mas olha que interessante. No sétimo dia, Deus descansou. Deus descansou. Só que se a gente para pensar, quem descansa é quem está cansado. Será que Deus cansa? É ilógico, né? Então, as traduções já chegaram à conclusão que está escrito que Deus desfrutou e não descansou. E faz muito sentido, né? É uma questão mais contemplativa, vamos dizer assim, né? Na visão da tradução trazida para a gente. Agora, na própria Bíblia, tem a importância do trabalho também, no livro Gênesis, capítulo 3, versículo 19, onde diz assim: o Senhor disse a Adão, no suor do teu rosto comerá o teu pão. E aí a gente percebe, né, a importância do trabalho para dignificar, o trabalho para elevar, o trabalho para fazer o homem ser maior, ser melhor. Então, ele cresce com o trabalho, ele se torna grande trabalhando, ele se torna mais humilde trabalhando, ele se doa, e o suor é que dignifica as suas conquistas, as suas premiações, e a gente vai entendendo que isso tudo vai sendo cada vez mais para dignificar essa força do trabalho. E a gente reflete, né, que se o trabalho dignifica o homem, é muito importante que o homem dignifique o trabalho. Porque a gente está num mundo que muitas vezes a gente desmerece alguns trabalhos. Se a gente olhar as nossas crianças, elas até hoje elas têm aquela lista, vamos dizer assim, top 5, né? As profissões que são mais escolhidas pelas crianças para serem as grandes profissões. E muitas vezes, profissões que não têm tanto aplauso, profissões que os outros adultos não colocam como profissões virtuosas, acabam sendo renegadas. E tem crianças que passam até ter vergonha porque o seu pai ou a sua mãe trabalham em aquela profissão ou em uma outra profissão X, Y, Z. Quando a gente aqui está mostrando cada vez mais que a importância é a utilidade.
E se a gente olhar o nosso corpo, novamente trazendo aqui para a importância do nosso corpo, se a gente tivesse uma assembleia dos nossos órgãos e eles quisessem saber qual era o órgão mais importante, de repente, o pulmão, né, o coração, o cérebro, iam tomar a frente dizendo que eles tinham a importância das decisões, do bombear o sangue, de trazer o oxigênio e também levar esse oxigênio para todo o sangue. Então, toda essa briga seria calorosa dos três ali, e outros órgãos talvez ficariam menores. Aí a gente tem lá aquele órgãozinho pequenininho, feio, né, os rins, que de repente não seriam colocados nessa lista de mais importante. Mas vai dar algum problema no nosso corpo em relação aos rins? Vai fazer os nossos rins pararem? Olha como que isso abala o nosso corpo de uma forma completa, de uma forma sistêmica. Então, é o que a Andréia colocou aqui. Obrigado, Andréia. Todas as profissões têm importância. E a gente precisa levar isso para as nossas crianças. A gente precisa pensar dessa forma, porque elas seguem os nossos exemplos, elas seguem a nossa forma de falar. Aquela coisa de chegar para uma criança e falar assim: estuda, senão você vai virar lixeiro. Que coisa horrível! Que coisa horrível! Porque uma profissão que limpa o planeta, que limpa a cidade, ela não pode ser diminuída. Então, assim, é a gente ter essa visão da importância aqui de valorizar o trabalho, né? Valorizar a ocupação, a importância no mundo. E isso dá muito à margem da pessoa que está fazendo o seu serviço e, claro, como tudo foi construído. Né? Existe uma história onde dois homens batiam pedras e um curioso pergunta: o que você está fazendo? Aí pergunta para o primeiro, né? Aí o primeiro olha para ele já com uma cara mal-humorada, dá uma resmungada e fala assim: estou batendo pedra, você não está vendo? Mas ele pergunta para o segundo, ele insiste, né? Ele é brasileiro, não desiste nunca, ele vai e pergunta para o segundo. Ele pergunta: o que você está fazendo? E aí o segundo olha para ele com os olhos enormes e fala assim: eu estou ajudando a construir uma catedral. Olha que bacana, né? É a mesma coisa que eles estão fazendo, mas não é a mesma coisa que eles estão sentindo. Não é a mesma coisa que eles estão pensando. E não é a mesma dignidade que a gente está falando aqui da importância de você bater no peito e falar. Nesse momento de Covid, olha a importância dos nossos enfermeiros. Muitas vezes, com piadinhas jocosas, com piadinhas bobas, que falam que os enfermeiros não são médicos. Mas olha a importância do enfermeiro. Sempre foi, mas agora, cada vez mais elevada essa importância, essa visão. E a gente tem que honrar o recepcionista do hospital, que importância de perigo, né? Como é necessário todo um cuidado. O motorista da ambulância. E aí a gente vai aqui, né, fazendo essa composição, a gente vai pensando nisso, a gente vai construindo dessa forma. A Andrea coloca aqui: muitas delas não têm como ser realizadas em home office. O exemplo é o Garinde, tão importante, exato, né? E ele está lá fazendo todo o serviço aposto, né? No meio de tudo isso acontecendo, perfeito. Né? E aí, a gente tem, Emmanuel, ele mostra para a gente, ele fala que existem dois tipos de trabalho.
o trabalho remunerado e o trabalho abnegado. O trabalho remunerado, ele é aquele trabalho que é importante para você construir o mundo, né? E ele coloca, olha a definição que ele dá para o trabalho remunerado. O homem modifica o meio, transforma o habitat, cria as condições de conforto e subsistência. Então, a importância, né? A gente está no planeta Terra, a gente está aqui no mundo material, a gente tem que lembrar, nós não somos da matéria, nós estamos na matéria, mas nós precisamos passar pela matéria. Aquela coisa de falar assim, não vou me envolver nos trabalhos mundanos, né? Quero me espiritualizar, quero ficar mais perto de Deus. Então trabalha, então trabalha, né? Porque esse é o caminho. Essa é a importância. A gente vê Chico Xavier com um trabalho extraordinário, com um trabalho gigante que ele fez, ele continuou no seu trabalho material. Divaldo, Haroldo, tantos outros, né, gente? Tantos outros. Trazendo sempre essa importância de mostrar a sua ocupação de utilidade no mundo material e também para o mundo espiritual. E o que é o trabalho abnegado? O trabalho abnegado, para Emmanuel, é você não tem o pagamento, né, nem algum tipo de permuta, o homem modifica a si mesmo e cresce no sentido moral e no sentido espiritual. Então, é a sua elevação. E aqui a gente faz essa pausa para a gente fazer esse olhar. Como estamos nesses dois raios, o trabalho remunerado e no trabalho abnegado? Porque tem gente que se dedica tanto ao trabalho remunerado que diz: eu não tenho como cuidar desse lado espiritual. Quando eu me aposentar, eu penso nisso. Quando der tempo, né, quando a crise passar, quando o coronavírus já acabar, quando não tiver mais nenhum vírus da Covid no planeta, eu penso em voltar para as minhas atividades do centro religioso. Gente, o centro espírita está fechado, mas não está morto. A gente nem pode falar, né? Palavra assim, morto a gente não está mesmo, né? Vivo cada vez mais vivo. Mas olha o trabalho acontecendo aqui. Alguém duvida que a espiritualidade do suave caminho está agora amparando a todos nós? Alguém duvida que a espiritualidade do sejo, que tanto auxilia, também não está aqui porque são casas irmãs, não estão aqui juntos num grande trabalho de amor para todos? Então, o trabalho não cessa. E a gente sabe disso. Eu e a minha esposa estamos estudando novamente o livro Nosso Lar, né? Dessa vez, anos que a gente não lia, agora a gente está lendo juntos. E está sendo muito bacana, muito interessante. E a gente, ontem, não, hoje, agora eu já confundi, não, ontem, a gente estudou o capítulo 9. E foi muito interessante, porque a gente vai falar assim, né? Eu vou fazer uma palestra sobre lei do trabalho. E aí tudo que a gente está estudando parece que vem, né, junto para o que a gente vai trazer. É uma coisa muito bacana. E esse capítulo 9 fala sobre o momento que o nosso lar passou, onde houve muitos conflitos de pensamentos, de opiniões, e o governador, né, o que estava ali como coordenador de todos os grupos, de todos os ministérios, ele precisou agir de forma firme e
Lísias comenta com André Luiz, que fala assim, a gente não vê ele descansando. Parece que o trabalho dele é constante, ele está o tempo todo ali. E aí a gente até conversava que o espírito, quando ele encontra, né, quando ele está mais elevado, ele está nessa constância do trabalho. É o trabalho da doação, é o trabalho do amor. E o nosso espírito já é um pouquinho, mesmo que a gente ainda precise parar, descansar, repousar, a gente já começa a entender isso. A gente dorme, será que a gente dorme e fica lá paradinho, quietinho? Não. Muitas vezes, felizes são aqueles que têm a oportunidade de serem chamados, ô Luiz, vamos lá, levanta, vamos trabalhar. Que coisa boa ter essa oportunidade. E aí a gente vai fazer o trabalho, e a gente tem o trabalho no plano espiritual, e aqui a gente tem que entender quais são esses trabalhos abnegados. De repente, médiuns de reunião mediúnica estão assim pensando, não, mas a reunião mediúnica está fechada, então eu não estou trabalhando. Tem um palestrante, Jacobson, que fala muito sobre a questão das reuniões mediúnicas e ele mostra para a gente quanto esse médium tem que trabalhar fora da reunião mediúnica sem, né, não é receber espírito, não é nada disso. Mas é o trabalho do bem, é o trabalho de ouvir as pessoas, é o trabalho de aconselhar, é o trazer uma palavra fraterna, é trazer um silêncio. E muitas vezes, quando não tem o que falar, mas tem um olhar para dar para aquela pessoa, um conforto. Quantas pessoas estão se sentindo sozinhas, estão se sentindo desamparadas, estão se sentindo abandonadas nesse momento? Então, todos nós somos aqui instrumentos para levar esse amor. Todos nós precisamos entender que estamos na nossa ficha de trabalho, que não é da CLT, né, mas seria da CLD, da Consolidação das Leis de Deus. Nós temos como obrigação moral de levar esse trabalho para aquele irmão que nesse momento está fraco, que nesse momento está cansado, que nesse momento não está com forças espirituais. E é tão importante se a gente conseguir aliar os nossos trabalhos remunerados com abnegados. Cuidado, você pensar que tem caixinhas separadas. Quantas pessoas dentro do seu ambiente de trabalho fazem grandes ajudas morais e espirituais para terceiros e para si mesmo. Conheci pessoas que cortam cabelo, que fazem verdadeiros atendimentos fraternos. Conheci pessoas, uma vez fiz uma cirurgia e o senhor que limpava o quarto, ele entrou e aí começou a conversar comigo. Ele estava com tipo um esfregão e ele olhou para mim e falou assim: eu posso orar por você? Você me dá o seu nome, que eu vou fazer uma oração para o senhor sair bem daqui. Olha, eu digo para você, quando eu faço oração, a pessoa sai do hospital rapidinho. Aí eu acho que ele percebeu o que ele falou, né? Aí ele continuou. E sai com alta, hein? Sai bem. É porque tinha um perigo, né? De sair rápido, não necessariamente, né, era sair para casa, né? Ou para casa material, poderia ser para casa espiritual. Mas ele falou de uma forma carinhosa, e aí você para pensar, né? Olha a importância do serviço dele. Olha a importância do trabalho abnegado junto com o seu trabalho remunerado. Todos nós, gente, um dentista que acalma o seu paciente, que traz palavras amigas, que faz uma oração ali quando percebe que a pessoa está em algum desequilíbrio. Qualquer pessoa pode criar dentro do seu ambiente profissional uma possibilidade, abrir uma fonte
para essa luz, para essa consolidação. É tão bonito a gente parar para pensar que existem muitas pessoas que antes de começar o seu trabalho abrem um livrinho e fazem uma leitura edificante. Quão importante é isso? Você está limpando o ambiente, você está levando bons fluidos, você está trazendo uma espiritualidade amiga para estar ali, para te ajudar, para ajudar as pessoas que estão junto. Então não separa. A gente precisa separar porque é óbvio, né? Você tem o seu trabalho material, você precisa ganhar dinheiro, mas o trabalho abnegado é o de ajudar pessoas sem ganhar um centavo. Só que o centavo que você ganha vale milhões. Aquela pessoa que diz para você: eu estou me sentindo bem, obrigado. Nossa, quanto isso traz paz para a gente, quanto isso traz uma serenidade, quanto isso traz uma tranquilidade. Então a gente vai fazendo essas reflexões e a gente trouxe aqui, dentro, né, do Livro dos Espíritos, a fala sobre o repouso. Então, já lembrando, né, a gente colocou aqui, no 7º dia, né, o descansou, a gente já entende que existe um desfrutou. Mas é óbvio que nós ainda precisamos desse descanso, desse repouso, e isso se encontra aqui. Na questão 682, né, deixa eu apenas mostrar aqui o Livro dos Espíritos, questão 682, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E aí, olha que interessante. Qual o limite do trabalho? A resposta, o das forças. Em suma, esse respeito Deus deixa inteiramente livre ao homem. E uma coisa que aí na questão 685 traz é que é claro que esse limite ele deve ser respeitado e a gente deve respeitar o limite dos outros também. Né? Porque Kardec pergunta, mas o idoso ele precisa trabalhar? Ele fala, ué, de acordo com a sua vontade, com a sua força. Mas uma coisa, e aí ele complementa aqui, né? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. E, gente, aqui, né, a espiritualidade traz para a gente a importância da lei do trabalho para todos. O trabalho que dignifica esse trabalho do homem para todas as pessoas. E aqui, lembrando o trabalho com esse senso de utilidade. Então, o que nós podemos fazer com as nossas crianças para que elas se sintam úteis? Para que elas comecem a exercer a lei do trabalho. Entenda que se existisse algum governante que chegasse e proibisse o trabalho, seria um grande atraso, seria atrapalhar a evolução, porque as pessoas não se sentiriam úteis. Existe um desenho animado para crianças, teoricamente para criança, mas tem tanta coisa que você pode extrair dali, que eu digo que serve para os adultos, que é um desenho que eu vi recentemente, novamente, com meu filho, que ele está viciado nesse desenho, que é o Wall-E. E nesse filme, né, nesse desenho-filme, a sociedade, não dando mais para morar no planeta Terra, vai morar numa nave que não precisa trabalhar e ficam todos lá ociosos. E nessa ociosidade, eles acabam engordando, eles acabam só tendo papos fúteis, eles não são
úteis, eles não são necessários, eles apenas sobrevivem. E você vê ali o capitão da nave num estado depressivo, num estado de falta de vontade. Vamos entender, gente, a depressão é uma doença séria, né? A gente não está aqui, a depressão, e tem o estado depressivo. O estado depressivo ele é mais comum entre as pessoas, né? Onde você pode alternar esse estado de alegria e outros dias você está num estado depressivo. Agora, uma coisa é fato, pessoas que têm uma sequência desse estado depressivo têm mais chance de entrar nessa depressão. E como combater o estado depressivo ainda nesses degraus de crescimento de uma doença tão séria quanto a depressão? O trabalho, a ocupação, a utilidade. Então, a pessoa ser convidada para fazer serviços, fazer tarefas. Existem pessoas que se aposentam e aí parece que a família ignora as pessoas, elas se sentem isoladas antes da Covid. Meu Deus. Vamos pensar em alguma coisa de utilidade, alguma pessoa que a pessoa sente prazer, sente que gosta de fazer, né? A casa espírita, com tantos serviços espetaculares para serem trazidas essas pessoas, para serem incluídas nesse trabalho do bem, nesse trabalho do amor. Olha como que a gente vai ajudando aqui a entender, a avisar isso. E aí, gente, existe dentro do Vinhas de Luz uma passagem que eu adoro. A Martinha me perguntou se ela tinha alguma leitura, e eu acabei esquecendo, né, que eu ia falar desse livro, ela poderia, né, ler, e eu recomendo. Né, dentro da Vinha de Luz, a lição 38, que é servicinhos. É muito gostosa essa lição, porque faz a gente pensar sobre os serviços de uma forma geral da nossa vida. E às vezes a gente só valoriza os serviços estrelas, os serviços alto patamar, os serviços que todo mundo vê, os serviços que dá para postar no Instagram. Mas aqui, Emmanuel nos traz a importância da gente pensar nos serviços que dignificam, nos serviços que mexem com a gente. E olha o que ele começa aqui. Ele dá alguns exemplos de servicinhos, deixando bem claro que está diminuído apenas no sentido de fazer uma reflexão mesmo, né? Da gente poder questionar se são servicinhos, como muitas vezes nós pensamos, ou não, se são serviços necessários com utilidade. Olha só, um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Um livro santificante que se dá com amor. Uma sentença carinhosa. O transporte de um fardo pequenino. A sugestão do bem. A tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. E eu fico pensando, dentro da casa espírita, as pessoas que, por exemplo, apontam o lápis, que colocam água no copinho, as pessoas que varrem, né, o centro ali, o suave caminho, com aquele auditório, servicinhos tão necessários, servicinhos, mas feitos com amor, mas feitos com essa abnegação. Quão grande é o serviço? A todas as pessoas aqui que cozinham, sabem muito bem o que a gente está falando. Existe um tempero que é o amor. Vai cozinhar
com raiva. Vai cozinhar com desgosto. Vai cozinhar triste. A comida fica diferente. A gente está impregnando aquela comida com as nossas energias, com aquilo que a gente está passando. A gente percebe isso dentro das nossas casas. Ambientes onde as pessoas brigam muito, muitas vezes as flores sentem. Os animais ficam doentes rapidamente, com facilidade. As crianças. Por outro lado, ambientes onde tem uma grande alegria, uma grande energia, onde tem diálogo, onde tem conversa, a gente vai impregnando naquele ambiente uma energia boa. E aí eu pergunto para você, imagina se a gente começar a fazer isso nas nossas casas. Eu peço desculpa, gente, quem já viu as minhas palestras sabe que eu sempre repito um exemplo e daqui a pouco vocês vão mudar, né? Vão falar assim, Luiz não muda de exemplo, eu vou mudar de palestrante, né? Não quero mais o Luiz falando, não. Mas é um desafio que eu tento fazer para mim e eu sempre aconselho as pessoas. Trabalha. Quer ver um trabalho um trabalho hard, né? Um trabalho bom ali? Senta no seu sofá, liga a televisão e assiste o jornal inteirinho sem reclamar, sem lamentar, sem ficar com ódio, sem ficar com raiva. E não adianta apenas não fazer o mal. Isso o Espiritismo nos ensina muito. Não é apenas não fazer o mal, é fazer o bem. Então, orar. Alguém roubou, ora. Roubaram em Brasília, ora. Lá para todo mundo de Brasília. Fez isso? Ora. Não fez isso? Ora. Em todo momento do jornal. É um teste, é um desafio, é um trabalho. Porque se a gente começar a irradiar esse amor, esse perdão, essa energia boa dentro das nossas casas vão ficar melhores. Se a gente começar a fazer isso na rua, com os nossos vizinhos, a nossa vizinhança vai melhorar. As nossas ruas vão ser lugares mais agradáveis. Os carros não vão ter tanto aquelas brigas de trânsito, porque nós vamos saber perdoar, a gente vai saber entender, a gente vai saber não gritar com a pessoa quando ela comete uma falha, um erro na nossa frente. Os nossos ambientes de trabalho podendo ser um ambiente de regeneração, onde às vezes a pessoa chega triste e os amigos do trabalho o amparam, o auxiliam, o ajudam. Quando você pega e leva isso para a sua casa espírita, porque às vezes a gente esquece que ali são espíritos em evolução, juntinho contigo. Que todo mundo que está na casa espírita tem um motivo de estar todo mundo junto naquele momento, naquele lugar. Mas por que todo mundo está trabalhando ali na evangelização? Por que está todo mundo trabalhando ali na cozinha? Depois a gente vai saber, em algum outro momento. É o trabalho, gente. É um trabalho tão necessário. É tão importante que a gente leve esse conceito, essa lei de Deus, para a nossa vida, para um trabalho que vale a pena ser feito, para sermos realmente ceareiros de Cristo. Porque Cristo trabalhou até o final e continua trabalhando até hoje. A frase que ele disse de Deus, nós podemos repetir. Meu Pai trabalha até hoje. E eu também trabalho. Porque a gente sabe que a gente vai desencarnar
e a gente vai continuar fazendo as nossas ações. Se a gente tiver o privilégio de ir para lugares como o nosso lar, né, que a gente sabe que não é o grande lugar, mas é um lugar tão fantástico, né? Assim, um lugar aqui ainda próximo da nossa crosta, mas a gente sabe que já é uma evolução. E se a gente puder estar lá ou em outro lugar que a gente possa levar o nosso trabalho, a nossa vontade, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso entusiasmo, a nossa alegria. Só que não adianta pensar só quando eu morrer eu faço isso, Luiz. Não, vamos treinar agora. A gente cria o hábito. Cria o hábito de trabalhar com amor, de falar segunda-feira. Segunda-feira chegou. Ai, meu Deus, segunda-feira, mais um dia de trabalho. 13 milhões de pessoas desempregadas, gente. 14 milhões, sei lá. Se você tem um trabalho, agradeça. Você não tem um trabalho, vai e faz os seus outros trabalhos, as suas outras ocupações úteis. E faz com amor, e faz com carinho, e faz com vontade, faz com desejo. Faz com coração. A gente entende que as pessoas muitas vezes falam. Eu sou professor e eu escuto muito, né, dos meus alunos que eles não gostam de trabalhar em equipe, não gostam de trabalhar em grupo. E às vezes a gente vê isso até dentro de casa espírita. Jesus talvez pudesse ter vindo e feito todo o trabalho sozinho, gente. Com aquela força, sendo um ser crítico. Acho que não precisava de 12, não. Mas ele trouxe os 12. E não eram os grandes 12, mas eram os 12 que ouviram e que estavam abertos. E ele mostrou a importância do trabalho em equipe, da aliança que se faz. Trabalha com os outros. Coopera. Trabalha junto. E vamos construir um mundo melhor. Estamos num mundo de prova e expiação, passando para a regeneração, mas o mundo não vai mudar se não mudarmos dentro de nós. Se o trabalho não se tornar algo prazeroso dentro de nossas veias, dentro de nossa alma. Se o nosso olhar continuar ainda vendo a tripalium, um instrumento de tortura que machuca, e você pensa, meu Deus, eu queria um feriado. Em vez de pensar, eu posso ajudar alguém hoje. O que eu posso aprender no dia de hoje? E se chegar alguém que precise de uma palavra, de um consolo, de um olhar, eu ia falar de um abraço, mas estamos num momento evitando o contato físico, mas você consegue abraçar com os olhos, você consegue envolver com a alma, sem precisar tocar, e isso é lindo demais. Pelo menos temporariamente, a gente vive assim, e a gente pode envolver as pessoas e ajudá-las. E assim, a nossa essência fica sendo trabalho. A gente acaba trabalhando no dia, trabalhando à noite com vontade, e sempre agradecendo a Deus pela oportunidade. Porque se fui convidado para estar aqui, junto com o Suave Caminho, hoje, no dia 2 de agosto, a Geisa que me deu o convite, a Marta que me trouxe aqui, que a gente pôde interagir nesse inicinho. Eu só tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui, trabalhando, porque os ouvidos mais perto são os meus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Obrigado a todos do Suave Caminho. Obrigado ao Suave Caminho. Obrigado a essa espiritualidade maior. E sempre, gratidão a Deus. Obrigado. Muito obrigada, Luiz. Que palestra maravilhosa, né? Você pode acompanhar pelos comentários, né?
que o pessoal ficou muito satisfeito e realmente foi muito bom. É um tema que eu gosto muito do trabalho, sempre que eu tenho oportunidade de falar, né, de chamar o pessoal para trabalhar na casa espírita, eu sempre falo, porque é excelente.